Satisfação? Bom dia para todas e para todos. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos e o nosso assunto de hoje é sobre, ainda dentro da República Velha, né, a história do Brasil. Nós vimos anteriormente a chamada República de Espadas, que é o momento pós-golpe da República de 1889, 15 de novembro de 1889. Os nossos dois primeiros presidentes eleitos indiretamente, dois generais, o general Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto, que foram responsáveis aí pela consolidação do regime republicano. Também falamos sobre o primeiro governo eleito, civil, o paulista cafeicultor Prudente de Moraes. Prudente de Moraes vai herdar dos primeiros governos militares uma dívida e uma confusão econômica muito grande, né, pelo encilhamento, uma política de emissão de moedas, né, que gerou alta inflação, endividamento do Estado, né, desvalorização da moeda, uma situação de crise econômica muito grave. Mas ele vai especialmente enfrentar um movimento, primeiro grande movimento, vamos dizer assim, popular contra a situação não só da implantação da República, mas a situação, de um modo geral, de como vivia, especialmente o povo, durante esse final do século XIX, né, agora no regime republicano, que vem para não alterar absolutamente nada das estruturas básicas, chamadas macroestrutura, né? Você modifica a estrutura política, mas não interfere em nada na estrutura social. Esses escravos aí estão jogados ao relento, ex-escravos, jogados à sorte, né? A população alijada do processo político, que é o movimento de Canudos, é considerado o chamado primeiro grande grito da terra, né? Quando sertanejos no Nordeste do Brasil se insurgem, né, contra aquela estrutura toda de opressão, de falta de acesso aos bens, né, à produção, à terra, e que nós vamos falar em um determinado momento aí com vocês sobre esses movimentos populares de rebelião. O nosso assunto, a partir de então, de agora, é o segundo governo civil eleito, o também paulista, cafeicultor, Campos Salles. Sabemos muito bem, falamos sobre isso durante todo o Império e sobre aí os primeiros momentos da República, que o café é o principal produto de exportação e, portanto, que inaugura-se com o golpe da República a chamada oligarquia dos cafeicultores. O que é isso? Governo de poucos, né? Oligarquia, oligo, né? Poucos que detêm o poder. Então, se lá no Império são os senhores de escravos, dos grandes proprietários, os que dominam a política no Estado, dominam a sociedade, né, e as estruturas, agora serão os cafeicultores, essa nova burguesia cafeicultora, especialmente paulista, que já elege aí os dois primeiros presidentes. Vou compartilhar com vocês
o PowerPoint para a gente ir seguindo o roteiro aí. Então tá lá, né? A política velha, a República Velha, 1889 a 1930. E o subtítulo desse slide para nós é a política dos governadores. Então, com isso, eu quero explicar para vocês como é que essa oligarquia cafeicultora vai tomar o Estado a seus interesses. Eles vão dominar o cenário político doravante até 1930. Então, nesse próximo slide, está lá, né? A oligarquia do café. Então, governo Campos Salles. Então, como eu disse para vocês, Campos Salles é eleito, herda também uma desestrutura econômica, uma dívida pública muito grande, mas a principal preocupação do governo de Campos Salles é a de organizar uma estrutura que propiciasse que esse grupo político, especialmente representado pelos cafeicultores e paulistas, dominassem o cenário político no Brasil. Né? Então, Campos Salles é eleito numa divisão do Partido Republicano Federalista, e aí vão surgir o que nós chamamos de. Você fala lá no final, 1870, a fundação do Partido Republicano, a partir dessa cisão do Partido Republicano Federalista em São Paulo, vão surgir os partidos republicanos regionais. Então, lá em São Paulo, os republicanos paulistas, em Minas Gerais, os republicanos mineiros, né? O PRM, o PRP, o PRGS, Partido Republicano RG, Partido Republicano Rio-Grandense, o Partido Republicano Paraibano, Partido Republicano Baiano, então os partidos regionais, e os concentrados, chamados florianistas, que eram centralizadores, mas que no final vão desaparecer. Né? Então, vai dominar o cenário político mesmo essas oligarquias regionais. Sabia muito bem esses Campos Salles que, de acordo com a Constituição de 1892, que descentralizava o poder político, então, portanto, as oligarquias regionais, os interesses estaduais se sobrepunham sobre os interesses nacionais, porque cada Estado federativo agora, com a sua oligarquia, né, ela impunha os seus interesses acima dos interesses do país, da União como um todo. Era necessário que essa oligarquia tivesse a hegemonia do poder. Então, não dependesse dessa descentralização, né, cujos interesses políticos dos determinados estados se sobrepusessem aos interesses da União. Então, Campos Salles vai montar um esquema que vai ser chamado de política dos governadores, que aí vai, de fato, centralizar o poder. Como é que esse esquema se dá? É um acordo entre o presidente da República, representando o governo central, os governadores representando os estados e os coronéis, que representavam os municípios. Então, o coronelismo, essa palavra para nós é meio inédita até agora. Quem são esses coronéis? São autoridades locais dos municípios, né, que são herdeiros lá dos senhores de terras na colônia, dos senhores de escravos no império, e agora donos do poder político, do poder jurídico, do poder, né, com uma influência muito grande, poder jurídico, poder político, do poder de polícia, né? São os grandes representantes das terras, de terras, né? Da nossa região aqui de Araxá. Cita aí, por exemplo, o Coronel
José Adolfo de Aguiar, né? Você tem aí, na história do Brasil, coronéis famosos, né? Aqui em Minas Gerais, podemos citar aí a presença, por exemplo, do Benedito Valadares, chamado governador Valadares, Teófilo Otoni, né? Que foram os irmãos Andradas, que foram Bonifácio de Andrade, foram grandes coronéis mineiros, né? Mas no Nordeste, então, esse é um fator assim, preponderante. Então, como é que se dava esse acordo? Então, um acordo de apoio mútuo entre aquele grupo político. O presidente apoia o governador naquele estado, né, que apoia, o governador apoia o coronel naquele município. Em troca, o coronel apoia o governador no estado e o governador apoia o presidente no município, na União. Bom, apoio, então o apoio é meio ambíguo, né, etc., é meio tênue, é relativo. Como é que você vai dar legalidade a esse apoio e impor uma estrutura que esse apoio é um apoio fechado, concreto? Pela chamada Comissão de Verificação de Diplomas dos Eleitos. Então, o governo federal cria uma comissão, geralmente de ex-deputados ou de pessoas da sua confiança, monta uma comissão e essa comissão é que valida a eleição feita, ou seja, a ata da eleição. Se naquele município ou naquele estado foi eleito um indivíduo de oposição ao acordo, à política dos governadores, a ata é alterada e ele perde a eleição. Então, no estado é a mesma coisa. O governador monta uma comissão, né, que intervém nos municípios. Então, de fato, se um político eleito em determinado município não é do grupo do governador, a ata é alterada, não é validada, né? É validada a ata do perdedor e esse passa a ser o vencedor, porque ele pertence ao grupo político do governador. Então, com isso, nós legalizamos a fraude eleitoral no Brasil. Então, veja que até hoje isso é uma cisma, né? O atual presidente da República sempre está falando disso, né, que o voto na urna eletrônica é um voto que não pode ser fraudado. Quer dizer, ele está sempre aí citando essas, não só ele, como anteriormente na eleição da presidenta Dilma, também se colocou em questão, né, pelo candidato perdedor Aécio Neves. A validade das eleições, etc. Então, essa é uma questão que tem um fundamento histórico muito grande, porque o Brasil, em esse determinado momento da política dos governadores, foi legalizada a fraude eleitoral. Então, é dessa forma que Campos Salles cria essa estrutura de domínio dessas oligarquias do café, né? Esse chamado grande, essa grande, esse grande contrato, né, da política dos governadores. Ora, São Paulo, na política chamada política café com leite, nós temos aí, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, São Paulo, dos 12 presidentes eleitos no Brasil, São Paulo elegeu 6 durante a República Velha. Os 2 primeiros são militares eleitos, né, indiretamente. Não elegeu nenhum vice-presidente, mas elegeu 6 de 12, quer dizer, metade eram paulistas. O Partido Republicano Mineiro, que a oligarquia mineira vamos dizer assim, aliada à oligarquia paulista, elege 3 presidentes e 5 vice-presidentes, dos quais 3 são vice-presidentes dos paulistas. Né? Por quê? Porque essa união entre paulistas e mineiros, os paulistas têm um partido republicano muito bem organizado, rico, né, lá com seus grandes cafeicultores, já agora empresários, né, investidores, banqueiros, né? Tem um partido republicano rico.
O Partido Republicano Mineiro é considerado, em Minas Gerais, um grande curral eleitoral, porque, primeiro, tem o maior número de eleitores à época, né? E perdeu prestígio econômico com a libertação dos escravos, passou a produzir agora mais leite, né? O gado leiteiro, por isso a chamada política do leite, né? Mas também tem aí sublinhado o gado, não é isso? O curral eleitoral, a carneirada, assim chamada, à época, porque essa elite, essa oligarquia mineira, é uma oligarquia também organizada, que tem o maior número de representantes do Congresso Nacional e que mantém essa estrutura do cabresto eleitoral muito maior do que em todos os outros estados. Destaco para vocês aí, Partido Republicano Rio Grandense. Eu escrevi errado, é Partido RRG, né? GS. Que lá você tem duas divisões políticas, os republicanos e os federalistas. Os federalistas vão ser envolvidos aí, não vão chegar a poder, mas os republicanos vão dominar o poder aí e vão dominar a maioria dos ministérios durante os governos da República do Café. E que mais para frente eu vou voltar a falar com vocês que essa representação burocrática assim, dos rio-grandenses vai surtir efeito na chamada o golpe de 1930. Prosseguindo, então, a questão econômica, o Campos Salles lança uma política econômica chamada de Funding Loan. Funding Loan significa renegociação da dívida externa. Então, ele pega dinheiro emprestado com investidores ingleses, paga todos os outros credores e passa a dever apenas à Inglaterra, né? Com a promessa de pagamento da dívida aí, com os produtos da alfândega brasileira, depois de 10 anos, e aí ele restaura as finanças, né? Crédito externo, e aí pode dar uma restauração quando é eleito Rodrigues Alves, também cafeicultor paulista, né? De 1902 a 1906. Com dinheiro em caixa, Rodrigues Alves tem uma política de urbanização, né? E de saneamento da capital, o Rio de Janeiro, capital do Brasil à época, né? Então, o prefeito Pereira Passos abre novas avenidas, Avenida Rio Branco hoje, né? Surgimento de Copacabana, lá com a Avenida Copacabana, Avenida Atlântica, na Zona Sul, o alargamento de ruas, né? Ali no centro do Rio de Janeiro, e expulsando as populações que viviam ali naqueles cortiços para os morros, surgem as favelas, problema seríssimo até, né? Hoje, então, problema seríssimo, especialmente no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, a capital, estava sendo assolada por uma série de epidemias, especialmente da febre amarela e da peste bubônica. Você coloca aí também, né? A varíola e etc. Então, sanearam o Rio de Janeiro. O presidente Rodrigues Alves convoca o sanitarista e médico Oswaldo Cruz, que cria o Instituto Manguinhos, né? Atual Fundação Oswaldo Cruz, o Fiocruz, que é responsável aí pela produção, fabricação de vacinas. E, em pouco prazo, ele consegue debelar esses males, os portos de Santos e assim por diante, no Rio de Janeiro. E ele enfrenta o primeiro revolta urbana do Brasil, assim, chamada Revolta da Vacina. Por que a Revolta da Vacina é chamada assim? Porque a lei impunha a vacinação obrigatória, né, de febre amarela e de peste bubônica. Não havia uma política de esclarecimento, a população analfabeta. Você coloca aí 80% das pessoas, ministros do século, eram analfabetos no Brasil, né? Não sabia, não tinha informação, né, sobre o que era uma vacinação. Até hoje nós estamos vendo aí gente negando vacinação no Brasil. Você imagina naquela época, né? Então,
é a noite do quebra-lampião, pau quebra, barricada, fogo, né, sujo contra a polícia, a revolta da escola militar, né? Mas tudo isso é debelado pela repressão do governo, de forma que a vacina passa a não ser obrigatória, há uma política de esclarecimento, etc., mas vida que toca, né? Também, já no finalzinho do governo Rodrigues Alves, os presidentes de Estado, eram chamados assim, não eram governadores, né? De Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, se encontram na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, e impõem ao governo a assinatura do Convênio de Taubaté. O que significa o Convênio de Taubaté? Segundo Caio Prado Júnior, a socialização dos prejuízos. Significa o quê? Quando o café tem, os cafeicultores têm lucro, o lucro vai para os cafeicultores. Quando eles têm prejuízos, o governo paga o prejuízo com os impostos do povo. Então, na realidade, quando os cafeicultores têm prejuízo, o povo paga. Quando os cafeicultores têm lucro, o povo não participa dos lucros. Por isso que tem essa questão da socialização dos prejuízos. Então, o que é a Convênio de Taubaté? Uma política de sustentação e valorização dos preços do café. De forma que o café, para os cafeicultores, está garantido na sua produção, na sua comercialização, no seu ganho. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre aí outros assuntos, né? Eu agradeço a todos e a todos e me despeço de vocês, desejando a todos uma semana de trabalhos de sucesso. Até mais.